Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Casos de dengue em Tupã ultrapassam 360, uma média de 4 casos registrados todos os dias desde o início do ano. Situação é de epidemia. Confiram a pauta da sessão desta semana da Câmara dos Vereadores. Os vereadores irão analisar se aceitam um pedido de impeachment do prefeito feito por um advogado da cidade. O vereador visita a residência terapêutica e encontra vários problemas no atendimento aos moradores daquele local. Conferência da pessoa idosa acontece nesta quinta-feira com o tema Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Vamos conferir ainda a previsão do tempo e as vagas de emprego no Pátio de Tupã. Desde o início do ano até a última sexta-feira, dia 29 de março, Tupã já havia registrado 317 casos de dengue, o que dá uma média de quase 4 casos por dia. Segundo o médico infectologista Douglas Batista, Tupã já vive uma epidemia da doença e a tendência, segundo o médico e agentes de endemia da prefeitura, é de que os casos continuem aumentando, o que preocupa ainda mais as autoridades municipais. Nós entrevistamos o médico e 2 agentes de endemias que atuam diretamente nas ações de combate à dengue e à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite ainda chikungunya, zika vírus e a febre amarela. Eles falaram o que precisa ser feito tanto pelo poder público como pela população para solucionar o problema. As imagens foram feitas por Claudemir Lima. Todo mundo sabe como evitar que os casos de dengue continuem aumentando em Tupã. E parece até que é muito simples. O melhor tratamento para a dengue que a gente tem hoje é não ter dengue. E para não ter dengue é não ter mosquito. E para não ter mosquito não tem que existir reservatório de água parada em nosso município. Mas, para que estas ações aconteçam, é preciso comprometimento da população em eliminar os possíveis criadouros. Enquanto isto não acontece, a cidade vai registrando uma média de 4 novos casos todos os dias, o que já coloca Tupã em situação de epidemia, com 317 casos registrados de janeiro até o final de março, com possibilidade dos números aumentarem mais até o problema ser controlado pela diminuição das chuvas e a chegada do inverno, segundo explica este médico especialista da Secretaria Municipal de Saúde. Na realidade, com 317 casos até hoje, a gente já considera Tupã em período de epidemia. Se bem que assim, é bom frisar que na última epidemia de 2015, nesse mesmo período de janeiro a março, nós já tínhamos 817 casos. Quer dizer, em relação à última epidemia, nós temos 500 casos em média a menos do que a epidemia anterior. Geralmente essas doenças virais, elas têm um quadro inicial clínico muito semelhante, que seria febre, dor no corpo, dor de cabeça, pode ter um pouquinho de diarreia. Somente com a evolução da doença que a gente consegue definir mais ou menos o diagnóstico associado ao exame de laboratório. Mas o que a gente sempre enfatiza, prioridade, nesse caso, a gente fazer o tratamento ou abordagem como sendo paciente de dengue. E nesses casos, a gente orienta as pessoas ao seguinte: aquelas que tiverem suspeita de quadro de dengue, que tiverem um quadro de dor abdominal, dor na barriga acentuada, vômitos, sensação de desmaio, sudorese, pele fria, que essas podem estar apresentando um quadro de certa gravidade, que a gente chama de sinal de alerta. A dengue é uma doença dinâmica, a resposta varia de acordo com vários fatores, a imunidade da pessoa que é atingida, a potência do vírus. Então tem gente que vai ter dengue e nem imagina que teve, desde aquela que tem aquele quadro clássico, um quadro grave ou com enormes sangramentos. Então, a gente pede o cuidado. Eu falo sempre para as pessoas que todos lutam junto. O mosquito, ele não escolhe classe social, ele atinge todas as classes. O mosquito, ele não tem partido político, ele vai atingir todo mundo. Então, essa é uma luta de todos, do poder público, da população, para que juntos possamos evitar uma tragédia maior em nosso município. Joyce é agente de endemias e também mostra preocupação com o que anda vendo na cidade durante as visitas, nebulizações e mutirões que a prefeitura realiza.
Qual é a nossa maior preocupação? Eliminar os criadouros, porque as arboviroses, o maior responsável é a Aedes aegypti. Então, sem a Aedes aegypti, nós não teremos nem zika, nem chikungunya e nem a dengue. E a grande maioria da nossa população já teve dengue, então nós não sabemos como que eles irão reagir a pegar mais uma vez. Então a nossa preocupação é essa, nós temos nos mobilizado para poder olhar as residências, os imóveis fechados, quando os agentes passam fazendo a vistoria, eliminando os criadouros, porque a importância maior é em relação aos criadouros, porque o veneno que nós utilizamos, ele elimina o mosquito adulto. E a nossa grande preocupação é com as larvas. Inclusive, nós contamos com o apoio da população, porque essa luta é de todos, não é só do poder público, não é só da Secretaria da Saúde, também não é só da população. Esta outra agente de endemias diz que a Prefeitura atua junto às escolas com ações de orientação e prevenção, além de fiscalizar terrenos com mato alto e residências fechadas. Então é feito esse mutirão, é recolhido os possíveis criadouros, porque não só os criadouros em si, quando a gente encontra, que está acumulando água, que tem a presença da larva, mas os possíveis criadouros também. Tá? Então são brinquedos jogados, pneus que são descartados, vasos sanitários, pratinho de planta. Então tudo que possa acumular água é retirado durante o mutirão e orientado também a população a fazer a manutenção do seu quintal. Então todas as escolas, tanto as municipais, estaduais, particulares, aderiram a esse projeto, tá? E estão sendo trabalhados com as crianças. Outra preocupação é com o tipo do mosquito que está presente nesta epidemia, que é diferente dos anos anteriores, podendo contaminar pela dengue mesmo quem já teve a doença. Nós podemos ter 4 tipos de dengue, existem 4 tipos de vírus, 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. O que está atuando atualmente em nosso município é o tipo 2, mas isso não quer dizer que um vírus seja mais infectante, mais potente do que outro. A importância desse fato é que muita gente aqui em Tupã já teve dengue anteriormente e a partir do segundo caso, essa pessoa, quando adquire essa doença a partir da segunda vez, ela pode apresentar a dengue de uma maneira mais grave. E a gente observa que muita gente que nos procura, tem buscado atendimento médico, já estão tendo dengue pela terceira vez, segunda vez. Então isso é um fator que nos preocupa, pois aumenta a chance de a gente ter pessoas com dengue de maior gravidade. Falta um pouco também dos proprietários dos terrenos, das casas, ficarem mais atentos, né? Porque lá com certeza pode ter um abrigo, né? Tanto para o escorpião como o criadouro para a larva. O ciclo do mosquito, ele é 7 dias. Então, se você passa no imóvel, você eliminou um criadouro, e a hora que o agente sai, você não toma cuidado, você continua deixando ali um bebedouro de animal sem lavar, um vasinho de planta, choveu, você não jogou fora aquela água, a fêmea vai, coloca os ovinhos e vai começar o ciclo novamente. Tanto que os criadouros que estão sendo encontrados nos imóveis não são criadouros novos, são criadouros que já existiam, que todos nós já sabemos. Para a gente ver como a situação é preocupante, nós fizemos a entrevista na sexta-feira, 317 casos. Na segunda-feira, 360 casos de dengue confirmado em Tupã. Além disso, mais 220 aguardam resposta. A situação é de epidemia, é preocupante e eu volto a repetir. Um trabalho conjunto, não adianta apenas esperar da prefeitura. Cada um deve fazer a sua parte. Vai lá agora, dê uma olhada lá nas vasilhas de animais, vasos de flor, nos ralos, aonde possa haver um criadouro do mosquito transmissor da dengue e limpe aquele local. Só assim nós vamos eliminar a dengue da nossa cidade. Confiram agora a pauta da sessão legislativa da semana na Câmara dos Vereadores. Os vereadores vão analisar, entre outras coisas, se aceitam um pedido de impeachment do prefeito Ricardo Raimundo, que foi feito por um advogado tupaense. Na pauta da semana, entrada de 3 projetos do prefeito. Um que aprova o Plano Municipal de Cultura, outro que estabelece estrutura e disciplina do funcionamento do Fundo Municipal de Cultura, e um terceiro que cria a Escola Municipal de Cultura Artística de Tupã. Foram apresentadas 19 indicações pelos vereadores, com pedidos a governantes municipais, estaduais e federais. Na fase das moções,
9 de congratulações, 4 moções de pesar por falecimento e 2 de apoio a projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. Na fase dos requerimentos, um requerimento de denúncia para cassação do mandato do prefeito municipal de Tupã, formulado pelo senhor André Gustavo Zanoni Braga de Castro, e 3 requerimentos do vereador Tiago Matias, pedindo explicações ao prefeito. O primeiro requer cópia do contrato de aluguel do prédio localizado na rua Machado de Assis. O segundo requerimento pede relatório descrito relacionando todos os órgãos de imprensa e os valores pagos a eles pela Agência Única de Publicidade e Propaganda, em face aos repasses realizados pela Prefeitura. E o terceiro requerimento solicita relatório descritivo detalhando a quantidade total dos produtos usados na composição para a preparação da massa asfáltica, que foram comprados pela administração municipal durante os últimos 10 anos para a realização de operações tapa-buracos no município, bem como cópia dos contratos. Na pauta desta semana, não há projetos para votação e os vereadores podem ocupar a tribuna para falar sobre os seus temas em discussão e os projetos que constam da pauta. Nós levamos até você a pauta da sessão para que você acompanhe e entenda a tramitação dos projetos, o que tem de mais importante. O ingrediente dessa semana é o pedido de impeachment contra o prefeito Ricardo Raimundo, apresentado por um advogado da cidade. Nós lembramos que esse pedido pode ser feito por qualquer pessoa, tanto do prefeito, como do governador, como do presidente da República. O pedido de impeachment pode ser apresentado por qualquer cidadão, desde que seja fundamentado, explique os motivos, e aí a Câmara vai analisar, a Assembleia Legislativa e também a Câmara Federal, se esse pedido é válido ou não, e depois se abre um processo com direito à defesa, apresentação de provas. A democracia permite que isso aconteça, e é o que aconteceu em Tupã. Tem que saber agora quais são os próximos passos desse pedido na Câmara Municipal. E nós vamos ver depois do intervalo. O vereador visita a residência terapêutica e encontra vários problemas no atendimento que é prestado aos moradores daquele local. E a conferência da pessoa idosa acontece nesta quinta-feira com o tema Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Nós voltamos já.